falar da lei da igualdade e todo mundo já sabe que lá no artigo 5º da nossa Constituição tem lá que todos são iguais perante a lei, né? E a gente se sente igual mesmo. Por exemplo, quando você vai na delegacia, todo mundo é tratado igual, não é mesmo? Quando a gente vai no fórum, o juiz trata todo mundo igual, não é assim? Então, a gente vai fazer uma compra numa loja que nós não estamos acostumados, eles tratam a gente igual também. Então, nós já estamos acostumados à lei da igualdade, né? E aí a gente vem com esse problema dessa lei da igualdade. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas eu trouxe para vocês também essa revistinha em quadrinhos, muito bonitinha, de um amigo que fez há uns anos atrás, e aí sobrou uma quantidade grande, e eu pedi licença para ele para trazer nas casas que a gente visita, para ampliar aí o entendimento. Então vocês podem pegar de graça lá na saída. Aí no final nós vamos ler a mensagenzinha de Natal que foi oferecida hoje, na hora que nós entramos ali, e vamos falar um pouquinho sobre ela também. E nós temos que falar também um pouquinho sobre esse livro aqui do Augusto César Neto. Já tinha nome de imperador, não é? Ele desencarnou cedo, 26 anos mais ou menos, nasceu em São Paulo, desencarnou na praia, em Santos. Foi um choque terrível para a família, mas ele conseguiu estudar, ele trabalhou numa empresa química chamada Squibb. Eu me lembro muito bem dessa Squibb porque eu morava perto dela, em Santo Amaro, então era um lugar grande na Avenida João Dias, quem conhece por aquela região. Tem uma avenida essas avenidas grandes que levam para o bairro, né? E tinha uma fábrica enorme nessa avenida e até começou a destoar porque tinha um terreno enorme dessa fábrica e a cidade crescendo, o bairro crescendo e aquela fábrica enorme lá, não é? Aí acho que agora eles saíram de lá, não estão mais lá, mas ele trabalhou nessa Squibb, ele teve uma formação química, me parece, e desencarnou cedo na Praia Grande. A gente há de convide que se foi na Praia Grande, eu acho que ele esqueceu da água, né? E foi respirar água dentro do mar e não conseguiu sair. Mas o que é interessante é que depois que ele desencarnou, ele descobriu a espiritualidade de uma forma bem diferente do que ele conhecia. Ficou muito entusiasmado com a espiritualidade e começou a trabalhar com jovens. Então esse livrinho aqui é repleto de mensagens dirigidas para o jovem. Então tem lá uma linguagem característica de jovem. É interessante a gente ver o linguajar deles aqui na década de 70, não é? Que é bem diferente de hoje. Mas é um jovem falando para outros jovens e outras pessoas que serve para a gente até hoje. Então tem diversas mensagenzinhas dele, ele revelando o que ele conheceu no mundo espiritual. É muito interessante. É um livrinho fininho, rápido de ler, é letra grande, dá para ler em qualquer lugar, inclusive no trem, no metrô, de pé, sentado. Porque quando está muito cheio assim, você encosta no ombro do outro assim, ó. Aí você vai embora, né? Não se preocupa que está tudo bem, que está todo mundo apertado, ninguém vai perceber, não é mesmo? Então, tem duas mensagens aqui que eu deixei reservado para vocês, que é essa gratidão ante Jesus. Ele pede desculpas por ter demorado para tomar a iniciativa do bem, não é? A gente, quando é jovem, a gente fica meio perdido mesmo, a maioria de nós, a gente fica assim meio sem saber para que caminho tomar. Às vezes a família vem na casa religiosa, mas não sei se é por conta da nossa rebeldia, do nosso atraso espiritual, não sei por que razão, mas a gente às vezes breca, sai, vai para outros caminhos, e aí passado um tempo a gente bate a cabeça lá, acontece algumas coisas, aí a gente acaba voltando para casa. Então ele está falando assim: me perdoa, Senhor, se me demorei tanto a enxergar. Desencarnou com 28, a primeira mensagem é 72, se não me engano. Desencarnou em 68, nasceu em 42, desencarnou em 68. E a primeira mensagem dele foi em 72, veja só. Então demorou tanto, né? 4 anos, assim, em 72 ele tinha 30 anos, por exemplo, né? Bom, então tem essa mensagem de gratidão e tem essa outra mensagem aqui de uma consulta, porque ele começou a ficar conhecido. E aí as pessoas iam no centro que ele psicografava, que ele mandava mensagem, a maioria no Chico, mas depois ele acabou recebendo mensagem, enviando mensagem em outros lugares. E aí uma senhora fez uma consulta para ele, aí ele fala sobre esse pedido de consulta, o que será que ela perguntou para ele, né? A gente tem curiosidade de falar com os espíritos, perguntar alguma coisa? Sim. Tem bastante, né? Eu estou aqui disponível, pode perguntar que eu posso responder para vocês, porque eu sou um espírito encarnado.
Mas normalmente a gente tem alguma coisa que a gente queria saber da espiritualidade, por exemplo, coisas associadas à nossa família, ao nosso destino, à nossa vida presente, às pessoas que estão ligadas a gente. Normalmente a gente tem, né, uma outra questão assim. O Kardec faz uma certa interdição para que a gente tenha muito cuidado em perguntar para os espíritos algumas coisas que são coisas da terra, coisas muito mundanas, porque é a tal coisa. Se você for aqui na primeira praça, no primeiro centro comercial, e você pergunta lá qualquer coisa, está cheio de gente que vai responder. Cada um vai responder de um jeito. Então, na espiritualidade também não é diferente. Então, a gente pode nos atrapalhar, isso nos confundir. Porque num determinado segmento vão responder de um jeito, depois você vai ouvir essa resposta de outro, você vai consultar nas obras, vai ser diferente aquilo que você estava pensando. Então é muito perigoso, é preciso tomar muito cuidado. É claro que mentalmente, nas nossas preces, que é uma das coisas que nós temos e a gente às vezes não sabe usar, não é? Conversar com o Criador no silêncio da prece e conversar com ele, falar, olha, a situação aqui está difícil, não sei que atitude tomar, não sei para que direção ir, e conversando assim, aqui mesmo a gente pode fazer isso mentalmente, né, em silêncio, porque aqui obviamente os benfeitores estão com a gente. Quero revelar a vocês que eu senti muito envolvimento espiritual aqui nesta casa, estou muito surpreso de a casa ter tanta gente, mesmo num dia assim um tanto quanto impróprio, não é, para sair. E vocês estão aqui, me faz assim, meio que imaginar uma família, porque de vez em quando a gente vai na casa espírita, em algumas outras casas, e as pessoas têm dificuldade, né? A casa tem lá, faz um trabalho e realiza um monte de coisa, mas os frequentadores não chegam, o bairro me parece que é seguro um pouquinho, tem outros segmentos religiosos, tem motivos, diversos motivos, né? E aqui a gente vê que vocês estão sempre munidos, fazem os trabalhos sociais. Então é muito gostoso de ver o trabalho que vocês fazem aqui, o trabalho que a casa realiza, porque uma coisa é certa, a gente não estaria aqui se nós não tivéssemos sido acolhidos com amor, a gente não estaria aqui. A gente também não permaneceria aqui se a gente não sentisse aqui um bem-estar com base no sentimento maior que é o amor. Também a gente não permaneceria, né? Porque a gente não permanece em ambiente que para nós é um tanto quanto hostil, que a gente vai, as pessoas têm as suas reservas, as suas diferenças, a gente não tem muito prazer em ficar nesses lugares, não é mesmo? E aqui a gente percebe que vocês têm prazer, e aquela festa, né, da chegada, todo mundo se cumprimentando, conversando, diversos assuntos, é muito gostoso de ver o movimento que vocês têm aqui, tá bom? Então vamos falar um pouquinho agora da lei da igualdade. Bom, eu já comecei com um pedacinho dela, né, que todos somos iguais perante a lei, e então, na verdade, essa é uma das leis do Criador, nós somos iguais. Só que é o seguinte, depende a espécie de igualdade, porque nós não podemos esquecer que cada um de nós está num degrau de evolução. Então nós não podemos imaginar que nós temos que ser igual a uma pessoa que já galgou diversos degraus. Mas o galgar degraus, quando a gente fala nesse sentido, é no sentido do sacrifício, da renúncia, degraus espirituais, degrau de evolução. Então a gente não pode pretender ter a igualdade de tratamento com espíritos que já viveram grandes sacrifícios, grandes trabalhos, que já se desdobraram, porque nós estamos ainda iniciando o nosso processo, estamos ainda em processo de crescimento. Então é assim, um filho e um pai dentro de casa, claro que vamos tratar em alguns aspectos com igualdade, somos filhos do mesmo pai, só temos uma questão de idade, mas tem um detalhe, né? O pai já está na frente, a mãe já está muito na nossa frente, então certamente nós temos uma diferença com eles. Então, mas esta lei, e o que é surpreendente de tudo isso, é a gente pensar assim, quem cria a desigualdade? Quem que cria essa desigualdade, não é? Porque também a primeira coisa que surge no nosso pensamento é da igualdade financeira, não é mesmo? Teve um camarada lá na França, acho que é na França, na Alemanha, acho que na Alemanha, que ele resolveu achar que todo mundo podia ser igual. Aí ele criou uma luta de classes, porque todo mundo tinha que ter a mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma coisa. Só que não dá certo,
Por mais que eles estão tentando, não dá certo, lugar nenhum dá certo isso. Porque cada um tem um jeito de ser, cada um tem um jeito de conviver, de lidar com determinadas coisas. Em casa mesmo, a gente tem 2, 3 filhos, por exemplo. Não é na minha casa tem muito mais do que isso. Agora tem um monte de neto, tá cheio, tem muita gente lá. Aí vamos imaginar que eu dê R$100 para cada um, vamos imaginar. Vamos perguntar aqui para a mocinha, como que você chama? Helena. Helena, fala aí, Helena, se você recebesse R$100 agora, o que você faria? Eu guardaria para alguma coisa próxima. Ah, você guardaria. Fiquei até com vergonha agora, viu? Ela puxou quem? Não, acho que não. Os dois, a gente é bem tranquilo em relação a isso. Ela é mais assim. Bem tranquilo, uma palavra suave, né? Para não falar que é gastador, né? Bem tranquilo. Então você seguraria um pouquinho o dinheiro para ver uma oportunidade de usar esse dinheiro, né? Mas provavelmente usaria um carnet. Carnet é um negocinho de passar no lábio. Um batonzinho de... Tava indo tão bem, né? Meu Deus do céu. Você ia procurar um lugar mais barato para comprar o Carmed, não é isso? Então, poxa vida, olha só. Aí eu estava tão entusiasmado agora, mas tá certo. Não, tá tudo bem. Foi só uma pergunta, porque se você perguntar para o menino, ele vai ter outras aspirações. Às vezes a gente vai encontrar um jovenzinho e fala assim, não, eu vou usar uma partezinha, vou guardar outro, que eu quero juntar para fazer tal coisa. No final do ano quero, sei lá, né? A gente que já tem mais de 18 anos, né? Mais ou menos, mais de 18 nós temos, né? Quando a gente ganhava algum dinheiro do vô, assim, né? O vô às vezes trazia um dinheiro pra gente, assim, no aniversário, essas coisas. A gente saía de casa correndo que nem um louco desesperado, ia na primeira venda que tinha e vinha com um saco de doce assim nas costas, um sacão. Não fazíamos isso? Meu Deus do céu, como a gente fazia isso. Então, cada um, hoje, claro, né? A gente já tem, agora que a gente tem família, a responsabilidade, pega 100zão e fala, ai meu Deus do céu. Enfim, né? Pega 2 senhoras. Aí você dá R$100 para cada uma e fala assim, vocês podem ir no mercado e gastar os 100. Então vai ter uma senhora que vai sair de lá com um monte de suprimento para a família para a semana inteira. A outra vai sair com uma tinta de cabelo, com chocolate, não é? Não é assim? Você vê que cada um está no degrau, veja, não é uma loucura a gente falar que nós somos desiguais, obviamente, não é? Agora, no sentido de que somos filhos do mesmo pai, do Criador, isso obviamente nós somos, temos essa igualdade, fomos criados. Mas uma coisa que é muito legal também a esse respeito, mas muito legal, é o seguinte, a gente se incomoda tanto com o defeito das pessoas, não é? A pessoa tem um defeito, e é isso, e aquilo, e aquilo outro. Mas esses dias eu ouvi um negócio que foi tão confortador, porque no final a gente vai ter que abandonar tudo isso. A pessoa tem um vício. Não se preocupe, porque mais cedo ou mais tarde ela vai ter que largar isso aí, não tem jeito, não tem como seguir adiante com isso. Não tem como a gente seguir, o camarada é mão de vaca, é avaro. Eu fiz assim e mostrei para ela, né? Você desculpa, não foi essa a intenção não, porque você vai comprar o batom lá, tudo bem, né? Mas não consegue, ele não consegue avançar se ele não largar isso para trás. O fulano entrou no governo e tirou o dinheiro do povo e fez... Fica tranquilo, porque ele vai ter que resolver isso. Não tem jeito, nós vamos ter que resolver isso. Não tem jeito. Então, é vício, as nossas deficiências, os nossos problemas morais, tudo isso vai ter que ser renovado. No pior, nós vamos ter que jogar tudo no lixo. Não vai servir para nada isso. Absolutamente para nada. Então, se você tem um vício hoje, você olha para ele e fala, não vai servir para nada mesmo. Para que serve eu ficar com esse troço aí? Não é? Aí você já pensa e fala, não vou perder tempo com isso aí não, vou jogar fora isso. Vocês já não se arrependeram, por exemplo, assim em casa? Aí a gente vai lá, dá uma ajeitada em casa, aí você pega o negócio lá, aí você olha para aquilo e fala, meu Deus do céu, por que fui gastar dinheiro com isso?
Agora que tem que dar para as pessoas, porque não usa, não faz nada, aquilo só atrapalha, é um problema, não é? Eu tinha um problema disso em casa, que eu tive um Del Rey 88. Aí de vez em quando eu olhava para ele, pensava assim, meu Deus do céu, eu não vou conseguir seguir adiante com ele, não tem jeito, vou ter que... Esse era difícil? Ele sabe que ele coleciona. Café. Ah, ele coleciona. Café. Veja, não vamos criar polêmica, né? Não vamos criar polêmica, mas na casa espírita é sempre bom usar palavras amenas, não é? É sempre bom. Então a gente vai falar de carros antigos, de colecionadores, não é? É isso, não é? A gente vai falar isso, desse jeito, não é? Mas então, aí você, tirando a brincadeira de lado, se você quiser vender o Del Rey, viu? Você pode falar comigo, tá bom? Você vai querer dois? Não, o outro já foi embora. Eu já passei a raiva com ele, agora eu já acalmei de novo, agora eu quero outra vez, sabe? Não é assim que funciona, não é assim, né? Mas aí você olha para aquele negócio e fala, meu Deus do céu! Você fala, meu Deus... Você olha para o vício, por exemplo. Vamos dar um exemplo do vício. Aí você está sentadão, lá vem um neto. Aí vem um neto. Os filhos a gente não deixa conversa fiada com a gente, porque a gente já corta logo, já xinga logo, já manda andar. Mas quando chega o neto, ô vô, nossa, o senhor fuma até hoje, né? Quantos maços o senhor fuma por dia? Eu fumo um maço por dia. Fala assim, então o senhor fuma 360 cigarros, 360 maços por ano, é? Quanto custa cada maço? Custa R$10. Então o senhor fuma 3.600 reais. Quantos anos o senhor fuma? Não pode ser de neto. Eu sei lá, fumo há 40 anos, né? 36 mil por 40, jogou no lixo 160 mil reais. E aí depois chega lá na frente, primeira coisa que o médico vai falar: o senhor está fumando, está com problema no coração, né? Olha, eu tive um caso, um amigo meu, a gente não pode falar de si mesmo, mas um amigo meu falou que tinha um caso interessante. O amigo dele tinha uma esposa muito bonita, só que ele estava com problema de saúde, com esse negócio de pulmão, não sei o que, ele foi no médico. Eu já contei essa história aqui? Não, ainda não, né? Eu contratei umas pessoas para falar que não. Aí foi no médico. Aí o médico falou assim para ele assim: o senhor tem um problema com cigarro, né? Então eu aconselho o senhor a parar de fumar, viu? Porque senão eu vou ser obrigado a casar com a sua esposa. Nossa, ele parou! Ele parou na hora! A senhora que estava no médico? Mas vocês imaginam, a gente olha para trás e fala, meu Deus do céu, quanto tempo perdido, quanta bobagem, quanta coisa. Vamos mexer com as mulheres agora. Aí você chega lá e fala, estou com uma vontade de dar uma geral aqui em casa, vou arrumar meu guarda-roupa. Você fala, meu Deus do céu, 40 sapatos. 40 pares de sapato. Você fala, meu Deus, esse aqui usei só no casamento por meia hora, porque ele apertou o meu calcanhar aqui, que eu tive que andar descalço o casamento inteiro. Esse daqui é muito alto, fiquei com uma dor aqui na batata da perna por mais de uma semana, nunca mais quis usar esse daqui. Esse daqui eu comprei, quando fui ver, abriu a cola. Você fala, meu Deus do céu. E aí a gente chega nessa conclusão, nós vamos ter que largar tudo isso, mais cedo ou mais tarde, porque nós vamos chegar num ponto que aí nós vamos buscar a igualdade. Veja só, não é? Os espíritos benfeitores, todos eles passaram por esse crivo, tiveram que passar por isso, abandonar caprichos pessoais, largar de lado coisas que são absolutamente desnecessárias, sabe aquela coisa de opinião? Teve que largar de lado, porque não servia para nada. Então, devagarzinho a gente vai percebendo que o nosso objetivo é chegar na igualdade. Agora talvez a gente não esteja,
porque nós estamos cada um num degrau, cada um numa condição, nós não estamos nessa condição de igualdade. Mas o objetivo é que a gente possa ter assim, como nós temos hoje aqui na Terra, flashes de igualdade, não é? Porque defende-se muito, fala-se muito, mas a prática a gente percebe que é um pouquinho diferente. Uma pessoa que está aí convivendo nas ruas, aí um morador de rua, dificilmente alguém consegue autorizar ele que use um banheiro, por exemplo, de uma loja, de um lugar assim. Se ele passa em frente a um bar, por exemplo, as pessoas não querem nem que ele entre. Dá na porta para ele lá, um copo descartável para ele dar com a porta para fora. Não querem nem que ele se aproxime. Então, é um pouco diferente a prática dessa igualdade, é um pouco diferente, não é? Mas é que ele está assim, sim, está com a roupa desgastada, está com a roupa suja, ele, como é que vai entrar aqui, não é? Mas no fundo, vejam, com quem que Jesus lidou? Com quem é que foram os companheiros de Jesus? Só pessoas complicadas, a maioria deles. O Pedro era extremamente enérgico, nervoso. O Judas, todo mundo sabe o que ele fez. Olha só, Mateus o que fazia? Não é? Então, vejam, Jesus mostrou a igualdade já no seu apostolado há 2000 anos. Com as mulheres. Jesus é o rei das mulheres. Por que Jesus é o rei das mulheres? Olha as ocorrências com Jesus com relação a mulheres. Aquela senhora que tinha que tinha o fluxo, né, ininterrupto, que encostou nele e ele sentiu alguma coisa que saiu dele. Ao tempo de Jesus, a mulher não podia nem chegar perto do homem, nem chegar perto. Tinham lá todos os motivos lá deles, nossos, né, porque nós somos reencarnação. Então nós tínhamos lá aquelas ideias lá estranhas. Jesus conversava com as mulheres. A Maria de Magdala, a mulher tida como uma pessoa de má vida, Jesus conversa com ela como se estivesse conversando com qualquer pessoa. Não tinha diferença. Você eu encontro depois, lá, você vai lá, escondido. Não, as pessoas que encontravam com ele escondido, porque queriam. O Públio Lentulus trocou de roupa, foi se disfarçar um pouquinho para ninguém ver um senador conversando com Jesus. Sentou lá na praça, ficou lá esperando. Conhece a história do livro, há 2000 anos? Esse daí, é 2000 anos, né? 2000 anos, né? Conhece a história do senador Públio Lentulus, que é terrível. Ele passa a encarnação inteira só em aprendizado triste, difícil. Tem as pompas romanas, tem toda aquela coisa, mas o coração dele é o tempo todo com problema, o tempo todo provado, a filha doente, depois o filho é sequestrado, depois ele confunde lá uma situação com a esposa, deserda a esposa, depois ele perde os olhos, fica cego. Olha quanta coisa ele passou na encarnação, quanta coisa. Então, vejam, a gente vai percebendo aí essas pessoas, né, que como Jesus tratou cada uma dessas. O Zaqueu, por exemplo, como que Jesus tratou o Zaqueu, não é? Que era tido também como uma pessoa assim estranha, porque naquele tempo tudo era estranho. Se cobrasse imposto, então era ojeirizado, ninguém queria nem conversa. Se fizesse tal coisa, não queria conversa. Se fizesse, sabe? Era pescador, gente de má vida, era pescador. Então, tudo era complicado, tudo, né? Era sacerdote do templo, sacerdote. Era romano, porque era romano. Todo mundo tinha problema, né? Eu fico imaginando isso, né? Todo mundo com problema. Já pensou, Helena? Você chega na sua escola assim, aí você chega lá e fala assim, aquele menino, aquela menina, todo mundo tem problema? Olha só. Mas aí, Jesus conviveu com todas essas pessoas e mostrou que é possível sim conviver. O que ele fez com Judas? Não é? Não podia ter falado, Judas, vai pisar na bola, é melhor você afastar, né? Permitiu que ele permanecesse o tempo todo, mesmo sabendo que ele ia dar uma escorregada lá no entendimento, porque, pelo que a gente sabe, o Judas escorregou no entendimento. Ele queria exaltar Jesus, queria colocar Jesus como um César romano, mas não era esse o objetivo, a função do Cristo, não é?
Mas esse assunto está muito sério, né? Vamos dar uma relaxada um pouco, então vamos se acalmar um pouquinho de novo, voltar para trás. E aí a gente olhou lá no armário, tinha 40 pares de sapato, né? Aí problema lascado, né? Mas aí vamos ver a questão dos homens agora, vamos mexer com os homens. Aí o homem vai arrumar o guarda-roupa também. Então vamos imaginar que ele torce para o Palmeiras. Então ele tem 25 camisas do Palmeiras. Fala, Jesus amado, tem um time de futebol todinho. Tem alguém que é palmeirense aqui? Não. Quem? Ah, praticamente quase todo mundo aqui é palmeirense. Como assim quase todo mundo? Não é quase todo mundo, não. É isso. É, pronto, levanta a mão e resolve. É. Pronto. Com vergonha de levantar a mão. A gente que levantou a mão, não é palmeirense. Porque o outro tá pior do que o Palmeiras, não? Se eu falasse o outro, aí não ia levantar mesmo, né? Mas aí abre o guarda-roupa lá, tem 25 camisas do Palmeiras lá. Fala, meu Deus do céu, essa daqui eu ganhei quando eu tinha 12 anos. Essa daqui eu ganhei na minha formatura, sabe? Essas coisas, meu Deus. Foi no Mundial, né? É o do Mundial. Ninguém falou nada. Ninguém tinha falado nada. Ninguém comentou nada. Aqui nós estamos numa casa que a gente tem que maneirar com as palavras, né? Não ia falar nada do Palmeiras, mas tudo bem, né? É bom deixar sempre muito claro esse assunto, não é mesmo? Então vejam só, como que a gente, em família, como que a gente se trata em família? Todo mundo é igual pra gente, família. Tem um que a gente tem predileção, tem um que a gente tem diferença, tem um que a gente tem desacordos, tem problemas. Mas olha, quando vocês pensarem que tudo isso vai ter que ser largado e jogado no lixo, a gente já começa a realizar o trabalho antes. É a mesma coisa de falar assim, nossa, eu vou ter que fazer uma montanha de lixo aqui, você já vai jogando fora antes de fazer a montanha, já vai liberando. Então tem coisa que não tem razão de ser, mas é porque você não conhece ele, você não convive com ele. Tudo bem, é compreensível, tem pessoas que são muito difíceis mesmo, mas a gente já tem que começar a dar um primeiro passo, mentalmente, espiritualmente, pedir para que Jesus abençoe, que dê para ele um caminho, uma diretriz, que eu possa me entender, que eu possa diminuir um pouquinho essa coisa forte, que provavelmente não é desta vida, porque nós somos imortais. Então, sabe, a gente vai acertando esses ponteirinhos, arrumando essas coisinhas, porque no fundo, nós vamos ter que largar isso. Para a gente chegar lá no topo da evolução, nós vamos ter que abandonar um monte de coisa que é desnecessária, muito desnecessária. Então, a ideia dessa igualdade é que a gente vá caminhando para ela. Não sei se isso é supérfluo falar, porque na verdade algumas pessoas acham que a gente tem que falar é igual, todo mundo é igual, mas no fundo nós não somos. Nós temos diferenças entre nós mesmos. Tem um negocinho na gente que se chama orgulho. Meu Deus, de vez em quando ele exalta na gente, a gente começa a achar que é melhor do que os outros. Olha só, não é? De vez em quando, assim, vai em família, assim, reunião de família. Eu sou melhor do que ele bebe que nem um... Não, de jeito nenhum, aquele camarada só fica atrás de futebol, não sei o quê, não faz nada. A gente acha que é melhor que os outros. Olha só. É um negocinho que tem dentro da gente aqui, que mexe com a gente, de vez em quando faz a gente pensar que a gente é assim. Então, começar a ver de uma forma mais cristã, mais amorosa, mais fraterna, porque dessa forma é que nós vamos chegar aonde nós precisamos chegar, com toda a força que nos for possível. Muito bem. Então,